todas, todes e todos. Eu sou a Ariana Oliveira, pesquisadora de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. A orientadora da pesquisa é a professora Cláudia Vicari Zanata, pelo grupo de pesquisa Poéticas da Participação. Hoje eu vou apresentar o artigo Notas para fazer de uma fila um lugar, considerações sobre escuta na extensão universitária, que fala sobre a experiência de escuta do grupo Coletivo Fila, que era um grupo de extensão universitária muito atuante entre os anos 2012 a 2016. Nós fomos chamados pela Associação de Mães e Amigos dos Adolescentes em Risco, AMAR, para retirar dúvidas jurídicas na fila da fase. Só que nós nos demos conta que as dúvidas jurídicas eram, na verdade, disparadores de fala para situações de violência pelas quais as famílias estavam passando durante o processo de ato infracional, não só as famílias, como os adolescentes também. E como esses relatos eles estavam muito perpassados pela violência, nós precisamos do campo da arte para poder transmitir esses testemunhos. Durante o processo de escrita, o catálogo da exposição Liberdade em Movimento foi uma referência, porque nessa exposição os trabalhos eles traziam a questão do registro como parte importante do processo, porque, por exemplo, nesse trabalho Footprints, da Jennifer Ajorra e do Guillermo Calçadicha, eles fazem gravações de frases de protestos em palmilhas para colocar nos sapatos, na verdade, embaixo dos sapatos. Então, os manifestantes adentravam esses lugares de exercícios militares em Porto Rico e deixavam gravadas essas mensagens de protesto. E eles conseguiam também, com a manifestação, fazer cessar o bombardeio, porque era proibido por lei caso alguém estivesse no lugar. Então, com um gesto muito simples, né, uma gravação em solas de plástico, eles conseguiam colocar o lugar em contestação. Outro trabalho importante para pensar as intervenções na fila da fase é a Inserções em Circuitos Ideológicos, do Silvio Meirelles, em que ele grava também frases de protestos contra a ditadura militar no Brasil, nesses objetos muito simbólicos, né? Ele retira os objetos do uso, faz a gravação e recoloca no uso para ter essa ampla circulação das frases de protesto. O trabalho na fila da fase, ele é um trabalho de aproximação, né? Porque a gente chegava e se apresentava e sempre gerava um estranhamento, porque existia a distância, nós éramos estudantes universitários. A gente chegava na fila da fase, vinha do centro, e os familiares, eles eram habitantes das periferias, tanto de Porto Alegre quanto do interior do estado. Então, tinha sempre esse momento de reconhecimento, em que a gente se apresentava, a gente também entregava um folheto com números em que elas poderiam ligar para ter assessoria jurídica e também dar continuidade às suas denúncias. Na maioria eram mães, né, ou mulheres. E elas nos falavam que era muito difícil levar adiante essas denúncias porque elas tinham relatos de famílias que denunciavam e eram ainda mais perseguidas. Então, tinha sempre essa questão do cuidado também na fila, né? E a gente pensava como poderia fazer oficinas e dinâmicas em que as falas pudessem ser coletivizadas para que se saísse da dimensão de um sofrimento individual para essa organização coletiva das famílias, né? Então, a gente pensou durante muito tempo sobre a oficina de fotografia. A gente conseguiu fazer em 2014, levou 10 câmeras descartáveis na fila e realmente foi muito diferente, assim. Normalmente era tinha muita angústia, assim, o afeto que a gente encontrava muito na fila era uma tristeza muito grande, e quando existiu a possibilidade do olhar, a gente teve acesso a um afeto de alegria mesmo, de poder compartilhar e de poder estar ali junto e dividir a comida e se abraçar e poder se reconhecer no outro também. Esse é um registro do caminho para a ida à fila. A gente conseguiu revelar só 3 anos depois. Essa foto foi revelada em 2017. E para pensar sobre essa dinâmica
eu trago o trabalho Narciso, do Oscar Munhoz, que é um artista colombiano, em que ele desenha com carvão na água. Ao retirar a tampa do ralo, o desenho se desfaz e é um autorretrato, então a identidade dele também vai se perdendo com o desenho, que é um trabalho similar ao trabalho projeto para um memorial do mesmo artista, em que ele desenha com água numa pedra quente rostos de pessoas desaparecidas no conflito armado na Colômbia. Quando ele desenha com o calor, ele desenha com água e esses rostos eles vão desaparecendo, né? O que faz pensar sobre o desaparecimento forçado das pessoas no país em que ele vive. Pensando nesses dois trabalhos em conjunto, é possível questionar se quando o artista pesquisa as questões do conflito armado e do desaparecimento das pessoas no seu país, a identidade também dele está se perdendo com essa violência que existe no país em que ele vive e atua como artista. Pensando nos novos marcos da pesquisa, se pode colocar também se não é o lugar do homem branco como único narrador das memórias sociais e históricas que está se perdendo também para que outras subjetividades possam surgir como pesquisadoras. Não que essas subjetividades já não existissem, mas hoje a gente pensa muito sobre o apagamento dessas subjetividades, né? E por isso eu trago o trabalho da Maria Evelia Marmolejo, que é uma artista colombiana também. Ela situa o seu fazer artístico no próprio corpo. A principal técnica dela é a performance. Ela foi muito atuante entre 81 e 85 no país, na Colômbia. E essa performance, 11 de março, ela induz a menstruação com remédios herbários e ela coleta o sangue menstrual. Depois ela coloca os absorventes no próprio corpo e deixa marcado na parede da galeria o seu sangue, né? O seu ciclo corporal. E traz essa reflexão sobre a fertilização do espaço expositivo, que é sempre um espaço muito higienizado, né? E ela rompe com isso nesse gesto. A última performance da Marmolejo foi a gravidez dela. Ela convidou pessoas para assistirem o parto. Eu fiz esse registro da fotografia que faz o registro da performance pelo trabalho manual, porque também acho que é uma forma de pensar que historicamente trabalhos realizados por mulheres em aquarela também são relegados a uma técnica menor dentro das artes, e de como isso foi uma construção machista também dentro do sistema da arte. E esse trabalho me lembra muito a Fila da Fase, porque uma vez a mamãe me disse que ela não tomava banho uma semana porque ela queria desagradar o guarda quando ela fosse revistada, porque na fase eles revistam os familiares precisam se despir para que eles tenham certeza que eles não estão portando algum objeto proibido pelo regulamento da fase. E elas reclamavam muito que é um momento muito desagradável, então para resistir a isso com o próprio corpo, ela disse: não tomo banho uma semana, tô menstruada e vou desagradar mesmo esse guarda. E então pensar como as mulheres podem se colocar nos espaços, né? E claro que menstruação não significa ser mulher, né? Mas pode ser uma forma, né? Dentre tantas, do que pode ser um corpo de mulher também. E pensar sobre o registro, né? Porque tem que ter um cuidado toda vez que a gente fala sobre a fila da fase. É muito importante pensar que a gente não pode expor as pessoas. Para finalizar, eu trago o trabalho da Rosana Paulino, que é muito potente nessa possibilidade de dar uma imagem ao silenciamento, né? Mostrar que os discursos e os olhares ainda são barrados e por que eles são barrados e como a gente precisa dar lugar a essas falas que historicamente foram silenciadas, né? Eu agradeço muito a escuta. Essas são as referências do trabalho. Obrigada.